E aí, querido amigo, querida amiga, vamos juntos mais uma vez? Estou aqui ansioso por poder abrir a palavra, já está aberta, mas estudá-la com você. Eu agradeço a sua companhia, também agradeço porque você não somente se atém a apreciar o conteúdo, mas você se torna missionária de Cristo, tomando esse conteúdo e entregando nas mãos de outras pessoas. Assim o Evangelho se espalha, se multiplica e a salvação se torna possível. Aqueles que ouvem a palavra do Senhor, ela não volta vazia, acredita. Tá bom? Então, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se junte à nossa família do Lição Fácil, se inscreva, acione as notificações. A sua inscrição nos fortalece. Não se esqueça de deixar o seu gostei. Tá bom? Caso você tenha gostado. Vamos lá, quarta-feira, Zaqueu. Deixa eu dizer uma coisa para você. Havia uma fama terrível dos cobradores de impostos. Eram considerados traidores da pátria. Eram considerados ladrões. Ninguém queria relação com um ladrão, um traidor da pátria. Cobrar impostos, um judeu cobrando imposto de outro judeu para entregar para os inimigos que invadiram a sua terra, isso era terrível, eram considerados pecadores. Publicano, que é o termo para cobrador de impostos, virou sinônimo de xingamento. Então, se você quiser xingar, ofender, magoar uma pessoa, somente chamasse ele de seu publicano. Publicano. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Existe aqui poucas semelhanças de Zaqueu com o jovem rico e existem profundas diferenças. Zaqueu, diz a Bíblia, que era o maioral dos publicanos, era o chefe dos publicanos, vivia ali em Jericó, e Jesus estava passando por Jericó. Assim como, olha só as semelhanças. Jesus passaria por Jericó, sabedor disso, Zaqueu desejou ver Jesus, assim como aquele jovem rico. Correu, foi atrás, né? Assim como o jovem rico desejava vida eterna, Zaqueu também desejava. Mas aí, como diz aqui a lição, as semelhanças param por aqui. Jesus entrou em Jericó e havia uma grande multidão que comprimia Jesus. Zaqueu era de pequena estatura, não conseguia ver. Diz a Bíblia que ele correu a um velho sicômoro, subiu lá em cima para ter uma visão privilegiada. E ele viu Jesus vindo em sua direção. Eu acho que o seu coração quase para de bater quando Jesus para. E quando Jesus para e olha para cima e diz: Zaqueu, desce depressa porque convém estar contigo na tua casa. Mas afinal de contas, como que ele sabia o nome daquele cobrador de impostos se ambos não haviam sido apresentados ainda? Porque Jesus é o Deus do universo. Ele conhece os seus filhos, conhece as suas criaturas. Não precisa de serem apresentados. Jesus o conhecia muito mais do que ele próprio se conhecia. Zaqueu, diz a Bíblia, que desceu depressa, recebeu com muita alegria Jesus e seus discípulos na sua casa, deu um grande banquete. Sabe o que Zaqueu fez? Olha as palavras de Zaqueu no capítulo 19 de Lucas, versículo 8. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Coisa interessante. E diz a Bíblia que Jesus aceitou e elogiou, né? O verso seguinte, verso 9, diz assim, Então Jesus lhes disse: hoje houve salvação nessa casa, pois que também este é filho de Abraão. Que coisa interessante. Alguém poderia apressadamente dizer assim: mas poxa, Jesus não está sendo injusto com o jovem rico? Porque com o jovem rico Jesus pediu para que ele desse toda a sua riqueza para os pobres. Aqui Zaqueu oferece metade da sua riqueza para os pobres. Talvez Jesus poderia dizer assim: Zaqueu, para ser justo lá com o jovem rico que eu encontrei antes de você, eu não posso aceitar metade da sua riqueza não. Você tem que dar toda a sua riqueza para os pobres. E Jesus não fez essa sugestão, por quê? Porque o problema não é a quantidade, o problema não é o dinheiro, o problema não é riqueza, o problema é o que eu faço da riqueza.
A declaração de Zaqueu demonstrou que ele não tinha no dinheiro um Deus, assim como teve o jovem rico. Zaqueu era desprendido dessas coisas. Tá bom, Senhor, eu vou dar metade dos meus bens para os pobres. E se eu fraudei alguém, eu vou restituir, eu vou devolver o que eu roubei. Acrescido de 4 vezes mais. Isso demonstra que esse homem não tem o seu coração nos tesouros dessa terra. Mas ele queria ser perdoado, ele queria herdar a vida eterna e o Senhor Jesus garantiu isso a ele. Hoje houve salvação nessa terra. Olha que história extraordinária, né? Que história extraordinária. Ellen White vai dizer assim, ó, quando o jovem rico se afastara de Jesus, os discípulos ficaram espantados de ouvir o mestre dizer: quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Exclamaram uns para os outros: quem pode ser salvo? Agora tinha uma demonstração das palavras de Cristo. As coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Eles viram como, por meio da graça divina, um rico podia entrar no reino. Olha que coisa interessante, tá vendo? Todos são alvos da misericórdia, da graça e da salvação de Cristo. Todos. Inclusive os ricos. Os discípulos ficaram espantados, Senhor, mas se os ricos, que são os abençoados por Deus, porque pobreza é sinônimo de maldição, riqueza é sinônimo de bênçãos, se os que são mais abençoados, que são os ricos, não podem entrar no reino dos céus, quem é que pode? E isso é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Agora aqui, nesse fato, nessa visita que ele fez para Zaqueu, na declaração de que houve salvação na casa de Zaqueu, para Zaqueu, ele demonstra como um rico, por sua graça, por sua misericórdia, pela transformação do evangelho no coração do rico, pode entrar no reino, porque ele entendeu que o seu Deus não pode ser o dinheiro, que o seu coração não pode estar nos tesouros dessa terra, onde a ferrugem e a traça corroem e onde os ladrões cavam e roubam. Tem que estar lá no reino dos céus. E o Senhor Jesus demonstrou isso claramente para os seus discípulos e está demonstrando para mim e para você também. Pastor, eu não sou um homem muito rico, uma mulher muito rica, eu ganho um salário mínimo, eu ganho o suficiente para sobreviver somente. Mas você sabe que às vezes os mais tentados a serem avarentos são exatamente aqueles que menos ganham, porque se apegam àquilo como se fosse a única solução para o seu problema, para a sua subsistência, e praticam terrivelmente o egoísmo. Lembre-se, meu amigo e minha amiga, não é a quantidade, é o coração, é a motivação que te leva a doar. Se você tem dúvida disso, eu gostaria de relembrar a história da viúva pobre que deu ali no gasofilaço 2 dracmas. E o Senhor Jesus disse que ela deu mais do que todos os outros, inclusive os ricos que deram sua oferta ali. E qual a razão? A razão é claramente estipulada por Jesus, porque aquela mulher deu mais que todos, porque deu da sua pobreza, da sua necessidade, todo o seu sustento. Não é a quantidade, é a fidelidade, é onde está o seu coração. O egoísmo demonstra onde está o seu coração. Às vezes você está com o teu coração nessas coisas e poderá, assim como o jovem rico, perder a verdadeira riqueza, que é a vida eterna. Se você tem essa atitude, se essa é a sua fraqueza, caia de joelhos diante de Cristo e pede ajuda a Ele, para que Ele te livre definitivamente do poder que o dinheiro exerce sobre você, seja ele pouco ou seja ele muito. Se ele exercer o dinheiro, exercer poder sobre você, você será dominado por ele e perderá a sua salvação. Não seja você esse ou essa que terá esse futuro e esse destino à frente. Vamos orar? Pai querido, nos ajude, Senhor. Quebre em nós, Senhor, o desejo de sermos egoístas. Quebre o egoísmo dentro de nós.
Nos ajude a olhar para a verdadeira riqueza, que é fazer a Tua vontade, estar diante do Senhor, esperando o Senhor voltar nas nuvens dos céus. Em nome de Jesus pedimos. Amém. Foi muito bom estar com você, querido amigo, querida amiga. Amanhã continuaremos aqui a nossa jornada. Espero você ansiosamente, viu? Aproveite bem a sua quarta-feira.